Eu não votei no senhor, mas hoje entendo por que devia ter votado. Essas palavras, ditas por um comerciante simples em meio a uma multidão, pararam Jair Bolsonaro em plena caminhada. O que aconteceu a seguir surpreendeu até quem achava já ter visto de tudo. Antes de começarmos essa história comovente, já aproveita e se inscreve aqui no canal e comenta pra gente de qual cidade você está acompanhando essa história. Sua participação ajuda muito a continuar esse projeto. Era uma manhã abafada no interior de Goiás. As ruas da pequena cidade de Caldeirópolis estavam mais movimentadas que o normal. Não havia trio elétrico, nem palanque montado, tampouco câmeras ou microfones, apenas um homem caminhando em silêncio pelas calçadas de pedra, observando tudo com os olhos de quem parecia procurar alguma coisa que ainda não sabia o que era. Jair Bolsonaro havia chegado sem aviso prévio. Usava uma camisa simples, calça, jeans e um tênis surrado. Sem seguranças à vista, ele andava com passos firmes, mas tranquilos, como se quisesse sentir a cidade com os próprios pés. Alguns o reconheciam de longe e apontavam, cochichando com respeito, enquanto outros apenas se perguntavam se era mesmo ele ali. Numa das esquinas da praça principal, um pequeno armazém chamava atenção pela simplicidade. Era uma daquelas vendinhas antigas, com prateleiras de madeira e cheiro de farinha e café moído. Atrás do balcão estava seu Hélio, um homem de pouco mais de 60 anos, pele marcada pelo sol e mãos calejadas de carregar sacos de arroz e feijão. Ele observava o movimento da rua enquanto anotava os fiados dos fregueses num caderno amarelado. Foi quando Bolsonaro parou em frente à porta do armazém. Olhou para dentro, como quem reconhece algo familiar, e sem dizer uma palavra, entrou. Sino enferrujado na porta tilintou, e Hélio levantou os olhos. Um breve silêncio tomou o ambiente. Depois, com um misto de surpresa e firmeza, o comerciante falou: "Eu conheço o senhor. Não votei no senhor, mas hoje entendo por quê. Devia ter votado." A frase cortou o ar como uma faca, mas não com agressividade. Era um desabafo honesto, vindo do coração. Bolsonaro sorriu, não como político, mas como homem, e respondeu com um aceno de cabeça, respeitoso: "A vida ensina, não é, meu amigo?" E ali, naquele espaço pequeno e impregnado de simplicidade, começava uma conversa que mudaria tudo. Porque a história de seu Hélio não era comum, e a decisão de Bolsonaro em parar ali, também, não era por acaso. O silêncio entre os dois homens durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Jair Bolsonaro, ainda de pé, observava atentamente o rosto de seu Hélio. Não era raiva o que via ali, era algo mais profundo: frustração, cansaço e, talvez, esperança. O tipo de sentimento que não se expressa em palavras, mas que transborda nos olhos de quem já viu demais e fala pouco. Seu Hélio fez um gesto simples, como quem convida um velho conhecido para se sentar à mesa dos fundos. Um gesto sem pompa, mas carregado de dignidade. Bolsonaro aceitou. Sentaram-se frente a frente, numa mesa coberta por uma toalha de plástico azul desbotada, com marcas de café e de tempo. Do lado, uma garrafa térmica antiga, que ainda conservava o café forte feito bem cedo. "Quer um gole?" perguntou o comerciante, quebrando o gelo com sua hospitalidade inata. Bolsonaro assentiu com um sorriso discreto. Pegou a caneca de esmalte lascado e provou o café como se fosse o melhor que já havia tomado. Em seguida, apoiou os cotovelos sobre a mesa, cruzou as mãos e olhou nos olhos do outro. "O senhor falou que não votou em mim, mas que agora entende o porquê deveria. Pode me dizer por quê?" Seu Hélio respirou fundo. Não respondeu de imediato. Em vez disso, tirou do bolso um lenço encardido e enxugou o suor da testa. Depois, com a voz baixa, começou: "Eu fui enganado, capitão. Por anos, por gente que prometia mundos e fundos, que vinha aqui, tirava foto com os pobres e depois sumia. Eu achei que o senhor era mais um. Só que depois que minha esposa morreu, eu comecei a prestar atenção nas coisas, a ver quem estava de verdade preocupado com a gente. Eu perdi quase tudo e ninguém apareceu. Só que aí eu vi o senhor falando. Não na televisão, nos vídeos que o povo manda, naqueles que ninguém mostra. E comecei a ouvir de verdade. Aquela confissão não era fácil. Era um homem simples, abrindo o coração, admitindo que julgou errado, que acreditou em promessas vazias e que, no fim, enxergou luz onde antes havia dúvida." Bolsonaro permaneceu em silêncio. Deixou que Hélio falasse. Não interrompeu. Ouvia,
E quanto mais o comerciante falava, mais o ambiente se tornava íntimo, como se o tempo tivesse desacelerado apenas para permitir aquele encontro. Teve um vídeo, continuou Hélio, em que o senhor visitava uma senhora que perdeu a casa. O senhor foi até lá sem câmera, sem segurança, sem nada. Aquilo me pegou. Eu pensei, quem faz isso por nada? E desde então, comecei a pensar, Sarah, que eu estava errado? Bolsonaro então pousou a caneca vazia sobre a mesa, entrelaçou os dedos e respondeu com calma. Às vezes, a verdade é silenciosa, Hélio. Ela não precisa de palanque nem de manchete, só de olhos atentos e coração aberto. Naquele instante, a porta do armazém se abriu novamente. Um menino magricela, com camiseta do Flamengo e chinelos de dedo, entrou com uma moeda na mão. Seu Hélio. Minha mãe mandou buscar um ovo. Sem hesitar, o comerciante se levantou, pegou o ovo da cestinha e entregou ao garoto com um sorriso. Diz para ela que está tudo certo. Depois a gente acerta. O menino saiu correndo e a porta bateu atrás dele. Bolsonaro observava a cena com atenção. Aquele gesto aparentemente pequeno era grandioso para quem vivia de forma justa e solidária. Mesmo sem reconhecimento algum, o senhor é mais do que um comerciante. Hélio, o senhor é o que sustenta a dignidade dessa cidade, disse Bolsonaro. Hélio sorriu pela primeira vez. Não por vaidade, mas porque sentiu que aquelas palavras eram sinceras. Então, com olhos marejados, disse algo inesperado. Capitão, posso te mostrar uma coisa? Sem esperar resposta, levantou-se e caminhou até o depósito nos fundos da venda. Voltou com uma moldura de madeira nas mãos. Era uma foto antiga, em preto e branco, com 3 homens de farda diante de um caminhão. Tio X apontou para um deles, o da direita. Esse aqui era meu irmão. Morreu numa missão. Ele falava do senhor. Disse que o senhor era diferente. E eu nunca esqueci isso. Bolsonaro pegou a moldura com respeito, observou o rosto do homem e balançou a cabeça em silêncio. As lembranças voltaram como um vendaval. De repente, aquele encontro já não era apenas entre 2 desconhecidos. Era o reencontro de destinos que haviam se cruzado no passado, mesmo sem saber. Hélio voltou a se sentar. O clima era outro agora. Já não havia dúvida. Havia admiração mútua. O senhor é bem-vindo aqui, capitão. Sempre que quiser, e eu prometo que não vou esquecer desse lugar, nem de você. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo comum. Mas dentro daquele armazém, algo havia mudado, porque naquele instante, 2 homens que pareciam distantes encontraram-se na essência, a vontade sincera de fazer o bem, sem esperar nada em troca. O dia ia avançando, e a luz do sol filtrava-se pelas frestas das tábuas mal alinhadas da vendinha de seu Hélio, criando desenhos dourados no chão de cimento batido. Lá fora, a cidade pequena seguia seu ritmo de sempre. O chiado dos carros antigos, o chamado dos vendedores ambulantes e o eco das vozes das vizinhas em suas varandas. Mas dentro daquele pequeno comércio, o tempo parecia suspenso, como se o universo respeitasse o momento em que 2 realidades tão distintas se conectavam, pela verdade e pela humildade. Depois de um tempo em silêncio, Hélio levantou-se e foi até uma das prateleiras. Pegou 2 pães amanhecidos, partiu ao meio e passou uma generosa camada de manteiga. Colocou-os numa frigideira sobre o fogareiro de uma boca só. O cheiro do pão tostadinho invadiu o espaço. Era um gesto simples, mas carregado de generosidade. Para ele, aquilo era o que tinha de melhor, e queria dividir com o visitante, que até pouco tempo atrás considerava apenas mais um político distante. O senhor não vai sair daqui sem comer alguma coisa de verdade, disse, virando os pães com uma espátula de alumínio já torta pelo uso. Com esse cheiro aí, é até covardia recusar, respondeu Bolsonaro, com um leve sorriso no rosto, enquanto os 2 comiam sentados. Surgiu na porta uma mulher baixa, de cabelos grisalhos e olhos firmes. Era Dona Rita, a vizinha e amiga de longa data de Hélio. Ao ver Bolsonaro ali, quase deixou cair a sacola de verduras que carregava. Mas o que é isso, Hélio? O senhor tem visita importante e nem avisa? Disse ela rindo, sem disfarçar a surpresa. Senta aqui, Rita, disse Hélio, puxando uma cadeira velha. Esse aqui é o capitão, que você vivia falando bem, pois agora está aqui, comendo pão dormido comigo. Dona Rita, ainda um pouco desconcertada, sentou-se. Observou Bolsonaro por uns instantes, como quem buscava entender se tudo aquilo era mesmo real. Depois, com a espontaneidade de quem não tem papas na língua, disse: eu não votei no senhor também, viu? Mas vou confessar, ultimamente tenho repensado umas coisas. Bolsonaro apenas sorriu.
sem responder. Já havia aprendido que às vezes a melhor resposta é a escuta. E naquela mesa, entre o cheiro de café, o barulho da cidade ao fundo e os olhares sinceros daqueles dois vizinhos, ele se sentia mais à vontade do que em muitos palácios. Depois de um tempo, Hélio pegou um pequeno caderno de anotações. Era velho, com a capa encardida e as folhas amareladas. Ali ele anotava o que vendia, quem ainda estava devendo. E quando seria o próximo vencimento da luz? Olha isso aqui, disse, folheando com cuidado. Tem gente aqui que está devendo R$ 10 há mais de um ano. Outros, 20. Tem uns que pagam quando podem. E eu deixo, porque sei que o povo daqui é honesto. Passa fome, mas não engana. Bolsonaro folheou algumas páginas. Leu nomes, datas, valores irrisórios. Percebeu que o que movia aquele comércio não era lucro. Era solidariedade. Era o senso de comunidade. Aquilo mexeu com ele. Tocou fundo. Hélio, você sabe que o que você faz aqui vale mais do que muito projeto de governo, né? Eu só faço o que meu pai me ensinou. Quando ele morreu, deixou essa vendinha para mim e disse: Filho, mantenha a porta aberta, mesmo quando o bolso estiver vazio. E é o que eu tenho tentado fazer. Bolsonaro então levantou-se, caminhou até a porta da venda, olhou para a rua de terra batida, as casas simples, o varal da vizinha balançando com roupas coloridas. Voltou-se para Hélio e disse: Eu vou te fazer uma proposta, mas só se você aceitar de coração aberto. Hélio ergueu as sobrancelhas, intrigado. Dona Rita ficou atenta. Eu quero reformar essa venda. Colocar prateleira nova, pintura, geladeira nova, estrutura firme e o que mais for preciso. Mas sem mudar a essência. Vai continuar sendo sua, só que com mais dignidade. Hélio paralisou por alguns segundos. Depois, abaixou a cabeça, como se segurasse uma emoção que já transbordava. Não respondeu de imediato. Respirou fundo, e quando finalmente falou, sua voz saiu embargada. Eu não sei o que dizer. Nunca pensei que alguém, que o Senhor, então, não diz nada. Só continua fazendo o bem como sempre fez, respondeu Bolsonaro, colocando a mão no ombro do comerciante. Naquele instante, as palavras não eram mais necessárias. A troca estava feita. Um ajudava com o que tinha, o outro com o que era. A notícia correu rápido pela vizinhança. Não porque Bolsonaro quis alarde, muito pelo contrário, mas porque, numa cidade pequena, os olhos são rápidos, e os corações, ainda mais. Em pouco tempo, vizinhos começaram a se aglomerar em frente à vendinha, uns tímidos, outros emocionados, e todos, de alguma forma, tocados por aquele encontro. As crianças corriam na rua, os mais velhos cochichavam em tom admirado, e ali, no meio de tudo, um homem que veio de longe, e outro que nunca saiu dali, selavam uma amizade improvável, mas profundamente verdadeira. Aquele capítulo da história de seu Hélio e de Jair Bolsonaro ainda estava sendo escrito, mas uma coisa já era certa: o respeito construído naquele dia não seria esquecido. Na manhã seguinte, seu Hélio acordou antes do sol nascer, como fazia há décadas. O corpo já doía, como sempre, mas havia algo diferente naquela alvorada. Não era o cansaço que falava mais alto, mas uma inquietação boa, quase infantil. A lembrança do que acontecera no dia anterior parecia um sonho bom, do qual ele não queria despertar. Ele calçou suas sandálias velhas, molhou o rosto com água fria da torneira do quintal, como fazia desde os tempos em que seu pai comandava. Aquela vendinha. Olhou para o teto de telha desbotada, que ainda gotejava quando chovia, e pensou: será que ele volta? Do outro lado da cidade, Jair Bolsonaro também não dormira bem. Não por desconforto, mas por inquietação da alma ácula conversa. Com Hélio mexera com ele, de um jeito que poucas situações haviam mexido. Não se tratava de política, tampouco de imagem pública. Era algo mais íntimo. Era sobre raízes, sobre o Brasil que quase ninguém via. Ele então decidiu voltar, mas dessa vez com uma equipe muito pequena, quase invisível. Não queria câmeras, nem discursos, nem gravatas. Apenas pessoas de confiança e ferramentas nas mãos. Havia prometido ajudar, e ele cumpria promessas. Ao chegar à esquina da vendinha, antes mesmo de ser visto, Bolsonaro parou. Observou à distância. Hélio estava lá, sentado no mesmo banquinho de madeira, abrindo as portas com dificuldade, limpando o balcão com um pano já puído. Era como assistir a uma pintura em movimento. Um homem, seu ofício e sua dignidade. Ao se aproximar, Hélio
levantou os olhos e sorriu. Não perguntou por que ele estava ali de novo. Apenas ofereceu um bom dia com a mesma simplicidade de sempre. Bolsonaro respondeu com um aceno. E logo em seguida, surgiu uma pequena caminhonete, daquelas que carregam mais esperança que carga. Dela desceram 2 rapazes com ferramentas, uma senhora com caderno de anotações e até um pedreiro experiente. Hélio arregalou os olhos. Capitão, o que é isso? Eu te disse que ia ajudar. E não ia ficar só na promessa, mas, isso tudo, eu nem sei o que dizer. Então não diga nada, seu Hélio, só deixa a gente trabalhar. E começaram, tiraram as prateleiras antigas, mediram as paredes, marcaram o local onde entraria uma nova geladeira. Dona Rita, como sempre, apareceu. Ficou de braços cruzados observando a movimentação com aquele olhar de quem já viu muito na vida. Mas, ainda se comove com o que importa. Eu achei que isso era só conversa bonita. Mas estou vendo acontecer. E olha, faz tempo que eu não vejo gente se ajudando desse jeito. Naquele dia, seu Hélio não vendeu nada, mas ganhou muito. Ganha horrors. De gratidão dos vizinhos. Abraços apertados de gente que nunca tinha falado com ele. Ganhou a certeza de que seu esforço, de tantos anos, enfim, encontrava reconhecimento. No meio da tarde, enquanto os homens terminavam de instalar a nova porta, Bolsonaro chamou Hélio para um banco de cimento sob a sombra de um ipê florido. Lá, em silêncio por alguns minutos, ficaram apenas observando o vai e vem da rua. O senhor tem filhos? Perguntou Bolsonaro. 2. Um está em São Paulo, vendendo roupa na feira. O outro foi cedo demais. Um acidente de moto. Nunca mais foi o mesmo aqui dentro, disse Hélio, apontando para o peito. Eu sinto muito. Obrigado. Mas é assim que a vida é. A gente perde. A gente chora. Mas continua. É isso que eu admiro no povo daqui, disse Bolsonaro. Essa força silenciosa. Esse jeito de seguir em frente sem reclamar. O senhor fala como quem conhece, respondeu Hélio. Conheço. Já fui humilhado, esquecido, desacreditado, mas também já fui acolhido por gente como o senhor. Gente que ensina sem dar aula. O silêncio voltou a se instalar. Mas dessa vez, era um silêncio confortável, carregado de significados. Era como se, naquele instante, os dois entendessem que não precisavam de grandes palavras, nem de aplausos. Bastava estarem ali, lado a lado, como 2 brasileiros que sabem o valor do trabalho e da honestidade. No fim da tarde, a vendinha estava quase irreconhecível. Nova pintura, prateleiras modernas, um pequeno letreiro rústico com o nome Armazém do Hélio pendurado sobre a entrada. Mas, apesar da renovação, o que mais chamava atenção era o brilho nos olhos do dono. Um brilho que só quem viveu muito e ainda assim manteve o coração limpo é capaz de carregar, enquanto a luz dourada do fim do dia banhava a fachada recém-pintada. Bolsonaro se despediu com um aperto de mão forte. Seu Hélio, o que o senhor faz aqui é mais importante do que muita coisa que acontece lá em cima. Nunca deixe que digam o contrário. E o senhor, capitão, pode não ter tido meu voto, mas hoje tem minha admiração. O aperto de mão virou um abraço, rígido, respeitoso, sincero, e naquele abraço, 2 histórias se entrelaçaram. De maneira definitiva, o Brasil, muitas vezes invisível, ganhava uma nova página, escrita com suor, humildade e empatia. Os dias que se seguiram à visita de Jair Bolsonaro à vendinha do seu Hélio foram diferentes, mas não foi apenas por causa das reformas na fachada ou das novas mercadorias que agora enfeitavam as prateleiras. A verdadeira mudança estava no coração da comunidade, na forma como as pessoas passaram a se olhar, a se ajudar, a conversar com mais gentileza. Era como se aquele gesto tivesse acendido uma centelha esquecida dentro de cada um. Hélio passou a ser chamado de seu Hélio, da vendinha nova. Mas o que o deixava mais orgulhoso era ouvir no maio da rua os jovens da região o chamando de exemplo de homem. O respeito que ele sempre cultivou com humildade agora florescia em admiração. E Bolsonaro, ele não voltou para o palácio se gabando da boa ação. Não deu entrevistas, não fez postagens, continuou sua rotina como se nada tivesse acontecido. Mas quem o conhecia bem notou uma mudança em seu semblante. Ele estava mais silencioso, como se aquela experiência tivesse trazido à tona algo que o tempo, a política e os palanques haviam soterrado: o contato direto com um povo de verdade. Hélio, por sua vez, passou a receber visitas inesperadas. Jornalistas curiosos apareciam de vez em quando, mas ele educadamente recusava entrevistas. Dizia sempre a mesma coisa:
Essa história é minha. Foi vivida. Não foi feita para virar manchete. Mas o que realmente tocou o coração do velho comerciante foi o retorno de seu filho mais velho, Adriano, que há anos tentava vencer na cidade grande. Ao saber do que havia acontecido, ele voltou para casa, decidido a ajudar o pai a tocar o novo armazém. Pai, se o senhor conseguiu tanto com tão pouco, eu não tenho desculpa para continuar fugindo dos meus compromissos, disse Adriano, com os olhos marejados. E foi assim que naquela tarde de céu limpo, a pequena vendinha virou um negócio de família. Agora com pai e filho trabalhando lado a lado, o lugar ganhou ainda mais vida. Foi instalada uma mesinha com cadeiras na calçada, onde os clientes se reuniam para prosear, beber café e contar histórias que se transformavam em lições para quem quisesse ouvir. Alguns dias depois, Bolsonaro passou por ali de novo. Não desceu, apenas acenou da janela do carro enquanto seguia a viagem. Seu Hélio, de pé na porta, devolveu o aceno com um leve sorriso. Ambos sabiam que aquele gesto havia sido suficiente, porque naquela troca silenciosa havia mais do que reconhecimento. Havia gratidão mútua. De um lado, um homem simples que teve sua vida transformada por uma atitude inesperada. Do outro, alguém que redescobriu o valor das pequenas grandezas, ao lado de quem nunca pediu nada. Apenas respeito. E quando a noite caiu sobre o bairro, as luzes da vendinha ficaram acesas por mais tempo. Pessoas vinham de longe, não só para comprar, mas para conhecer o homem que, com palavras honestas e um coração limpo, havia tocado o espírito de alguém tão distante e, ao mesmo tempo, tão próximo à transformação. Afinal, não veio de discursos nem de promessas. Veio de um encontro simples, de um gesto real, vivido por dois homens que, apesar das diferenças, reconheceram um no outro a verdade que o Brasil precisa lembrar. É na humildade que mora a força mais poderosa de todas. E agora, eu quero saber de você. Essa história tocou o seu coração? Então aproveite esse momento, se inscreva no canal e deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação é muito importante para a gente continuar espalhando mensagens de esperança, humanidade e transformação. Até a próxima!